Olha, eu queria dizer que eu passou o soluço, mas não passou sozinho, viu? Quando chegou o meu netinho, que agora tá com essa força, né, do conhecimento, atrás de saber sobre as ciências médicas, tudo, ele me disse: Vó, eu vou te ensinar uma coisa que faz com que o soluço pare, vó. Eu disse: ai, que coisa boa, tantos anos já que eu tenho soluço, se soubesse antes. Aí ele disse, é por isso que tem que perguntar as coisas, mas eu também não sabia antes, né, vó? Porque ele disse assim, quando ele tinha soluço, ele dizia ao soluço para. E por alguma razão parava que ele não dava explicação. E eu fiquei até de mencionar para você, né? Qual que era, e depois esqueci, mas agora eu vou lembrar, viu? Qual que era a simpatia que eu aprendi com minha avó? É assim, você coloca 3 colheres dentro do copo de água cheio, né? E bebe. 3 colheres assim de dizer, né? De aço, né? Não pode ser de madeira, de pau, nem nada. Agora eu já não sei se pode ou não, porque quando eu tomava não era, viu? Daí que disse que funcionava e funcionou mesmo. Daí o meu netinho ensinou uma que eu vou até passar para vocês, viu? Que vocês sofrem disso. Ai, que tem resultado científico e eu não sabia como que a gente deixa de acreditar na força da ciência, né? Ai, não deve. Daí ele chegou e me disse, vó, você vai beber esse copo de água. Mas antes de tomar ele inteirinho, vó, a senhora vai com o polegar tampar o conduto auditivo externo, que é por onde entra o som no ouvido, viu? Pela orelha. E vai tapar o nariz com o dedo indicador, vó. Eu disse, estou acompanhando. E com os outros 3 que sobra, a senhora vai agarrar o copo e vai pôr na boca e ninguém que vai ajudar, vai fazer tudo sozinha. Eu disse, ai, será que eu consigo? Disse, consegue? Eu também vou estar aqui, né, vó? Vou deixar a senhora fazer assim só. Vou estar te ajudando aqui. Ajudando, que nem que disse ele, moralmente, né? Porque no final não é tão difícil assim que precisa de 2 para fazer. A gente fica um pouco apreensivo, né? Porque diz, ai, será? Eu vou dizer a verdade, eu não acreditava tudo. Porque disse, ai, se tivesse mesmo alguma coisa que Sara o soluço. Mas ele disse, vamos fazer, vó. A senhora vai ver que se a senhora acredita, se a senhora não acredita, é ciência. Vai funcionar. Porque muda a pressão interna. E eu peguei, né, fechei o ouvido, fechei o nariz, do jeitinho que ele me ensinou os 2, né? Não vale fechar só de um lado, né? Porque daí não fecha direito. Aí a gente tem às vezes, né, essa menção de querer fazer as coisas da maneira mais fácil possível. Aí acaba não tendo resultado nenhum. Outro problema é que a gente não acredita na ciência médica. Também, né, não é por pouco, porque tem tanto que faz tanta besteira com o nome da profissão que, olha, nem merece o jaleco que usa, viu? Acaba fazendo a sociedade ficar até descrente. Mas você, olha que eu até lembro, né? Um dia levei meu neto tudo no hospital, que não era esse neto, é outro. E ele tinha, que chamava foliculite esse, no couro cabeludo. O médico que atendeu ele tudo, porque a mãe não podia, o pai não podia, e eu fui levar. Daí que fui acompanhar ele tudo, né?
não precisava nem nada, mas eu fiz questão. Eu gosto de estar presente. E no que eu puder servir, eu vou, faço, gosto, não tenho problema com isso. E você também viu que você pode servir, de ser útil para alguém. Assim, não se feche. Também não faça com a intenção de ser bondoso nem nada. Só diga a Deus, seja feita a sua vontade. Se o Senhor quer ajuda, se o Senhor não quer, fica sem ajudar. Aí, como que eu estava fazendo menção de dizer, o médico, assim, nem pôs a mão assim, nem nada. Disse que isso daí é porque é descendente de preto. Ai, quando ele disse aquilo, eu fiquei assim, né, dizendo, que diagnóstico que será esse? Que diz que todo aquele que é preto, que tem isso, de ter o couro cabeludo oleoso, um pouco mais, né? E que dá essas coisas. Ai, eu não fui convencida, porque ele era, ai, como sabe aqueles modelos de passarela, de tão lindo, dos olhos azul, forte, bonito. Mas olha que eu saí daquele consultório dizendo, meu Deus, me perdoa o comentário, mas tanta gente com tanta beleza externa, se fosse metade de bonito que é por fora, por dentro. Ai, que lindo seria o dia da gente, né? Ao entrar em contato, né? Porque além de abençoar a vista da gente, né? Com aquela beleza toda, também abençoaria o coração da gente. Porque que adianta você ser bonito por fora? É que nem um caixão cheio de vazio por dentro, sem vida. Ai, nada disso vale para o espírito, viu? E muita gente que por fora é feio, mas tão lindo por dentro que a gente fica assim apaixonada daquele jeito de vibrar beleza, de vibrar arte, de vibrar poesia. Ai, até me dá assim uma coisa boa só de lembrar, não é? É verdade que não era colírio para os olhos, né? Porque era feio. Mas veja que a beleza que vale mais, que a gente lembra, que faz a gente suspirar, é aquela interior, viu? Então, que nem que eu estava falando, veio meu neto, falou, faz assim, vó, polegar direito no ouvido direito, esquerdo no ouvido esquerdo, vamos, vó. Põe o indicador no nariz, fecha tudo, respira primeiro, né? Senão você não vai fartar ar depois. Aí você pega o copo e bebe a água inteirinha. E não é que depois que eu terminei de beber a água, fiquei esperando o soluço voltar. Eu disse assim a ele, vai voltar, você vai ver que vai voltar. Não funciona nada disso, ai, que se funcionasse. Ele ficou rindo, disse, cadê que vai voltar, vó? Olha, vó, fala para mim se volta, vó. Eu disse, ai, será que mesmo que não vai voltar? Eu digo assim, né? Que gostaria de estar errada, porque aí eu ficaria muito feliz, porque deixaria de ter aquele soluço. E passou, o relógio foi, né, os ponteiros avançando, passou 30 segundos, 1 minuto, não voltava. Eu falei, ai, que daqui 5 minutos vai voltar, você vai ver. Ele disse, pode marcar no relógio e me chama. Aí ele foi fazer as coisinhas dele também, né? Daí deu 5 minutos e veio e disse, e aí, vó? Que veio, né? Que nada que passou, porque veio para comer alguma coisinha, né? Que ele queria comer e a geladeira tá aqui. Eu tava fazendo minhas coisas aqui na cozinha, tudo. Eu disse, olha que não é verdade que funcionou. Ele disse, vó, a ciência tem esse nome por alguma razão.
E apesar de que é verdade que a senhora tem razão, que existe tanto charlatão que queima o firme, queima a cara, queima o nome da ciência, tudo. Mas se ela não funcionasse, não teria nem razão de ser chamada assim, né? Mas eu fiquei assim, né, dizendo que coisa maravilhosa é essa, né? Tão simples e funcionou. Olha que eu não estou mais com soluço. Ai, quando uma coisa funciona e a gente gosta de passar adiante, faça, viu? Nunca guarde as coisas para você, de dizer assim, ai, eu aprendi, mas vai ficar para mim, se alguém quiser que me pague. Você não está aprendendo, não está pagando nada. Eu não paguei nada, nem ele, para ter esse conhecimento. E para que guardar? Disse ele mesmo, viu, vó, quando você tiver oportunidade, passe adiante. Que aí menos gente tem que ficar o dia inteiro. E tem gente que passa 48 horas soluçando. Que diz que chama soluço prolongado. Mas às vezes é porque, né, que é o próprio nervo que faz isso, né? Como uma menção de dizer, ai, eu preciso arrumar as coisas aqui, tudo. Daí dá aquele espasmo, o diafragma sarta. Ele estava me explicando um pouco. Creio que, se eu não me engano, era o nervo vago. Mas eu com essa cabeça já não lembro, nem vou pedir para o guia me ajudar com isso, porque também às vezes é fartar de caridade com ele, né? Que já me ajuda tanto nas horas em que eu mais preciso e quero passar igualzinho o conhecimento que o Espírito me comunica. E ele faz, ele bota a mão na minha cabeça, às vezes no meu chakra cardíaco, e me ajuda. Olha que engraçado, né? Bota a mão no meu chakra cardíaco para lembrar alguma coisa que está na minha cabeça. Eu fico assim, né? Maravilhada como eles fazem as coisas que pra gente eu sei que nem tem explicação, mas no fundo espiritualmente vai ter. Com certeza vai ter. Por isso que a gente deve nunca esquecer de ter fé nos Espíritos de Deus, viu? Porque eles são os anjos enviados para nos auxiliar a vencer a nós mesmos e conquistar a nós mesmos para o bem e para a paz. Ai, como que eu gosto de repetir que os Espíritos sim são a oitava maravilha do mundo. Porque quando eu falei da beleza interna, é isso que eles trazem. Essa tranquilidade que abraça a gente pela presença deles, somente já basta. Ai, que coisa abençoada, né? E eu vejo o valor dos estudos, né? Porque meu neto mesmo admitiu, eu antes não sabia, mas eu fui atrás de me esforçar e agora eu sei. É tanta gente, né, que acredita estar numa rua sem saída, que o estudo ia ser uma porta de abertura, mas não faz menção de admitir que compensa sim se esforçar, investir bem o tempo, os recursos, para poder não dizer que o caminho está fechado, viu? Porque o que fecha é a nossa visão do caminho aberto, nunca o caminho por si próprio. Olha, que lindo! Agora sim ele botou a mão na minha cabeça aqui e me inspirou. Aí eu sinto tudo isso, é tão lindo, né? Você ver, você olhar, você escutar, você sentir os espíritos. Que daí eu tenho que definir eles desse jeito que eu defini. A oitava maravilha do mundo. E que interessante, né? Quando a gente se reúne, um ou dois, quando se reúne com dois ou mais, né? Às vezes com um só você já está reunido. Porque tem o ser espírito e você corpo. Ali tem duas versões de você mesmo.
E o corpo parece que tem até vida própria, né? Então, o ser espírito dominando o seu corpo e os dois se reunindo em nome do Cristo, lá ele estará. E quanto mais não vai estar quando a gente se reúne com outra pessoa, porque já é 4, né? Que é o espírito do outro, o seu espírito, o corpo do outro e o seu corpo, que o corpo é o nosso cavalinho, para poder viver a encarnação na vibração da matéria e interagir com ela, viu? Por isso que eu disse antes, abençoe sua matéria, agindo com respeito ao corpo, né? Dá o sono necessário, levanta o peso que pode, não levante mais que você pode. Você sabe que tem que agachar e levantar uma caixa, né? Um peso, qualquer que seja, de maneira... E agora essa palavra eu não vou conseguir. Ele mostrou aqui para mim, mas eu não vou saber falar. De maneira ergonômica. Aí acho que é isso. Quando sabe que deve abaixar para levantar alguma coisa de maneira ergonômica, que diz que de não fazer mais jeito na coluna, né? Eu falo com as minhas palavras também, né? Porque eu falo a palavra bonita, depois que você tiver dificuldade, já falo de uma maneira mais simples, né? Despojadona, que nem que eu sou. E aí você entende. Daí você faz isso, viu? Abaixa direitinho, levanta com os equilíbrios, tudo, compensando tudo, para não esforçar demais. Nos nervos tem a ciática. Ai, que tanta dor que dá os nervos quando você aperta eles. Eles dizem assim, olha, se você não usar a cabeça, eu te passo dor. Que usar a cabeça é isso, né? Saber por onde anda, saber o que levanta, o peso que consegue carregar e o que não consegue. Quando vai subir em alguma coisa, não sobe em lugar em farso, né? Tanta gente que faz as coisas. Estava assistindo outro dia o Gugu também, né? Que subiu, nem sei como é que estava, né? Lá de segurança, subiu no teto, o teto que devia não estar reforçado, caiu com tudo. Ai, que pena, que Deus o tenha, viu? Alegrou muito a humanidade, com certeza vai estar num lugar feliz. Que nem que a minha mãe, né? A quem eu sinto muita falta. Ai, eu vejo os espíritos, mas nunca vi ela. É uma prova que eu aceito, né? Não fico dizendo que é injusto ou nada. Não faça isso você também, viu? O que vem se aceita. Porque também o que é uma vida no relógio da eternidade? Um segundo. Passa rápido. E é a certeza de poder encontrar-se com os familiares queridos que provavelmente estão nas esferas superiores. O jeito é o antídoto, né? Que nem que diz. É a fórmula para encontrar aqueles que a gente ama, tudo. É verdade. Eu falo isso porque um espírito me disse. É você viver com abnegação. É você viver sem contrariedade. É você vivendo e respeitando a vontade de Deus, já que você não consegue ser um, né? Que tanta gente que gostaria. Ah, mas como assim, Vicentina? Gostaria mesmo, porque diz assim, né? Faz menção até de querer explicar que ele sim sabe o que deveria acontecer, porque está indignado com o que aconteceu. Como? Se Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor, muito mais do que a gente. Então tem inteligência naquilo que aconteceu, que serve para emanar, aí eu vou corrigir, não é emanação,
é para emancipação espiritual vossa. De você sentir aquilo como que se fosse uma afronta contra a sua pessoa, mas não passa de uma lição, né? Já que você está na escola da vida. Se não fosse para você receber lição, não valia de nada você ir na escola, né? Tanta gente que eu vejo que vai na escola e diz assim, ai, tô cansado. Como que tá cansado? Acabou de chegar. Não tem nem 30 anos, não tem nem 60 anos. Se é um segundo, passa rápido, como que cansa? Ai, tô cansado, hoje eu não quero lição. Mas a lição não tá cansada de você, viu? E nem vai se cansar tão cedo, porque a mente, dia e noite, vira e mexe, atiça você a ser o corpo e não o espírito. Atiça você a pensar que precisa se defender contra o outro, precisa ser superior ao outro, precisa o material, o prazeroso, aquilo, né, que não tem, para estar em paz, para ter serenidade, para se sentir feliz, realizado. E você acredita nela e corre de atrás. Parece que é aquele cachorrinho que quando joga a bola pega, ele vai e atrai com tudo. Mas você não é cachorrinho, mas o espírito não é um animal. É a essência que existe em nós, a chama divina que nos torna filhos de Deus. E o animal é o corpo que o reveste. E a gente acha que é assim, né? Que é o corpo que tem o espírito e não um espírito que tem um corpo. E vive em função das experiências que pode acumular no mundo da matéria. E esquece de viver para o espírito. Olha, até que depois se arrepende, né? Depois que chega do outro lado que a sua ideia é outra. Ai, você diz tanto que eu poderia ter me aproximado mais de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora Aparecida, de Francisco de Assis, dos apóstolos de Deus, de Jesus, tudo. E não fez. Correu tanto, mas ficou em cima da esteira que não chegou em lugar nenhum. E tanto que os mensageiros, né, que são os grandes mestres da humanidade, que de alguma forma chegaram até você, que nem Jesus com o Evangelho, que nem que o Espírito da Verdade, com as obras de Kardec e tudo. Aí se um não chegou até no seu, o outro chegou, viu? O Buda, né, para os povos do Oriente, ou como que chama o outro, o Lao Tse, né, com o Tao Te Ching. Ai, quantos ensinamentos inesquecíveis e disponíveis que nos alcança a todos. Ai, o shintoísmo também que é tão lindo, que eu gosto tanto. Todo lado tem algum ensinamento do mestre, de algum mestre, né, que passou pela humanidade, que por si só não fundou religião, mas foi o exemplo do que é religar com Deus, que é se conectar, né, com a sua essência verdadeira, presente em toda parte, onde não há ilusão da matéria, viu? E a gente vai nessa, né, de querer ter a vez desse Deus
querendo que a realidade seja do jeito que a gente prefere. Mal sabe que Deus só tem um, né? E o resto é criatura, filha de Deus, tão valiosa para Ele. E quem sabe sim, né? Sois deuses, por quê? Porque sois espíritos criados por Deus. Não é para você ter um sentimento de superioridade. Eu consigo, pela lei da atração, criar minha riqueza. Consegue nada. Se já não estava lá escrito para você passar por isso, agora eu não tiro a razão, né? De que estando escrito, você tinha que fazer uma fórmula correta para alcançar e para manter. Porque isso também faz parte do desenvolvimento da inteligência vossa, que precisa, né? Estar em plena atividade. Mas quem diz que é ele que faz as coisas, e sobretudo quando é espírita, né? Que o livro dos Espíritos, na primeira pergunta, ensina que Deus é causa primária de todas as coisas. Então não é que Deus é causa primária de 99 coisas e eu sei de uma. A gente faz cada leitura dentro do mundo do nosso próprio umbigo, da nossa conveniência, buscando satisfação no status que aquilo te dá. E acaba viciando as sensações, as percepções, e fica um pouco, até por dizer assim, sem o discernimento, que é a sabedoria da arma, né, que fica um pouco empoeirada, já que você vai dando mais bola para tipo de satisfação que não corresponde, que nem que explicou Joaquim, a felicidade verdadeira, que só corresponde a prazer, porque é temporário. Aquela satisfação, aquela alegria, aquela felicidade temporária não é felicidade verdadeira, é só um prazer, viu? Daí, né, baseado em tudo que ele tinha falado, tudo, vou passar um pouco para vocês que hoje a gente vai estudar vivendo com a felicidade espiritual. Que eu perguntei para ele, eu disse, quer dizer que aquele que vive para alcançar o espiritual, tudo, sofre nessa vida? Ele disse assim, né? A questão, Vicentina, de viver ou não sofrimentos não caracteriza aquele que busca a sua felicidade no mundo espiritual. Eu falo assim porque sofrer, disse ele, né, é entendido pelos humanos como um caminho para a elevação espiritual. E eu disse, é mesmo? Ai, tantos santos se autoflagelaram. Ele disse, esse é sofrimento, Vicentina. É irreal. Porque existe realmente uma cultura no mundo humano que diz que quem sofre alcança o reino do céu. Isso leva o ser humanizado a desejar o sofrimento. Que eu disse, então talvez os santos que fizeram isso não desejavam o sofrimento em si, né? Davi desejava outra coisa e fizeram direitinho. Daí ele explicando, né, que nem que ele disse, existe uma cultura no mundo humano, né, que diz que quem sofre alcança o reino do céu. Isso leva o ser humano, que diz ele, né, o ser humanizado, a desejar o sofrimento, mesmo que inconscientemente.
Mesmo que esta máxima não esteja disponível claramente na consciência humana, só por existir influencia o pensamento humano. Olha, mesmo inconsciente, que coisa, né? Mas eu disse, por que será assim, Joaquim? Ele disse, porque mesmo inconsciente ela se transforma numa intencionalidade. E que é verdade, né? A gente com a intencionalidade faz menção de criar um buraco dentro da gente para ser preenchido com aquilo que a gente almeja, com aquilo que a gente busca, tudo. E no final do dia acaba reforçando uma crença de que não somos pleno. Olha. Daí ele disse, mesmo inconsciente, ela se transforma numa intencionalidade. Por isso, eu disse, por isso o quê? Ele disse, por isso, quando acontece o sofrer, deixa de ser glorioso e apenas atende um anseio humano a um ganhar material. Sofrer para ganhar elevação espiritual. Olha que coisa, né? Na verdade, ele explicando, né? Para se alcançar a elevação espiritual, não é preciso sofrer, Vicentina, nem deixar de sofrer. Não é questão do quanto se sofre, tudo que leva um ser, mas é a forma, Vicentina, como ele vivencia o momento sofredor, né? O momento de sofrência, né? O momento de sofrimento ou não. Porque eu falei, mas então como é que é vivida essa tarde, essa verdadeira felicidade, Joaquim? Ele disse, a verdadeira felicidade, Vicentina, não é vivida com nenhuma alteração sentimental. Ou seja, ela pode existir mesmo quando a gente cria a dor ou o prazer. Quem a vivencia tudo, na verdade, não se altera, seja nenhuma ou nem outra situação. Ele vive de uma forma equânime. Equânime. Tudo aquilo que acontece, sem se preocupar se o que está sendo falado, se o que está acontecendo é certo ou se é errado, se é bonito ou se é feio. Ele simplesmente fica neutro, não julga, não se envolve. Olha, sobretudo onde não é chamado, né? Tanta gente que chega pra gente e diz assim, vou fazer uma crítica construtiva, mas ninguém perguntou, então não é crítica. Vai realizar um desejo na busca de uma satisfação pessoal. Porque quando é construtivo, tem que ter alguém com os ouvidos abertos. O convite tem que ser feito. Eu que digo, né? Posso estar equivocada, porque quem que sou eu? Daí ele continuou dizendo que, além de viver de forma equânime, né, que nem que ele disse, o que acontece, sem se preocupar se o que está acontecendo é certo, é errado, bonito, se é feio, se é quente, se é frio, que disse ele que também não se preocupa com o que vai resultar do que está fazendo. Olha, quando ele disse isso, eu lembrei imediatamente que o meu neto, né, se formou em filosofia e que disse que o Immanuel Kant disse que importa aquilo que vai no coração das pessoas. Enquanto a gente não tem as pessoas como um meio para um fim, que é um imperativo categórico tudo,
Mas quando a gente tem as pessoas como um fim em si mesmo. E que lindo isso que disse o Joaquim, né? Olha, não se preocupa com o que vai resultar daquilo que está fazendo. E eu, obviamente, né, aproveitando do ensejo, pedi, Joaquim, esse conhecimento você poderia me passar na forma de um exemplo, assim, que é mais prático para a gente, né? A gente desse jeito, escutando exemplo, tudo. Vai até que Jesus, que nem que Jesus ensinava por meio de parábola. Tanta sabedoria tem, né, em contar um caos para servir de exemplo. Vejo que se o senhor puder fazer isso agora, vai ser de grande ajuda. Ele disse, então, que eu vou contar uma história para que você entenda bem o que eu quero dizer, Vicentina. E que quando você passe isso adiante, conte também a história. Daí a história que ele disse foi assim, essa eu lembro bem, nem vou dar trabalho para o meu guia, olha. Ele disse assim, né, essa história que conta, né, que no Japão, olha como que eu gosto do Japão, tenho amigos inestimáveis, né, inestimável é que vale tanto que a gente nem um preço bota, que não consegue botar um preço tão valioso, olha, vale mais do que o ouro, porque o ouro a gente consegue pesar e dizer, olha, pesa tanto, vale tanto. Mas a estima destes meus amigos do Japão, eu tenho que classificar com essa palavra de inestimável. Daí disse ele, né? Que conta-se que no Japão uma mulher namorava um rapaz pobre. Quando que foi cortejada por um homem muito rico, olha, a gente já cresce o olho, né? Mas no caso dela parece que foi amor. Pouco depois de trocar o pobre, né? Pelo pretendente que possuía posse, descobriu que estava grávida do primeiro. Ai, antes nem preservativo tinha, hoje tem, né? Então você utilize, viu? Planejamento familiar, né? Bem coordenado é uma coisa boa, viu? Se preparar para receber um espírito, né? O qual você vai ser responsável pela educação, viu? Você sabia, né, que o 7º ano é a fase do se calar na criança as inclinações negativas com seus exemplos, com a sua educação, fazendo que nela desperte todos os tesouros que já traz na arminha dela, que arminha que nada, né? Às vezes é um espírito mais antigo que o nosso. Mas despertar esses tesouros indescritíveis que trazem na arma deles, nesses primeiros anos de vida, que aí vai definindo um caráter fortalecido. E o contrário também é verdadeiro. Olha, tanta mãe descabeçada que deixa o filho e ele se expõe a cada coisa que desperta de dentro dele a marvadez, tudo aquilo que passa que nem que disse o Dr. Bezerra, né? Do inconsciente para o subconsciente e depois, uma vez que saiu do inconsciente, né? Que deveria ficar lá adormecido, agora faz parte da personalidade, né? Como se a personalidade tivesse 10 cores brilhantes e 3 escuras, né? Que ela podia brilhar, por exemplo, 100% brilha 70%, porque despertou, né? Aquilo. E não faz mais nada, mas está desperto. Que nem que você tem um carro, você bota uma forma de resistência e ele deixa de correr tanto quanto conseguiria, né?
conforme vai despertando um pouco dessas unidades de escuridão da arma, viu? Olha a importância, olha, ai meu Deus do céu, sabendo da importância da educação nos primeiros anos de vida, você vai buscar ter um planejamento familiar que seja adequado às suas condições, né? De tudo que você possa buscar por meio da sua inteligência para desenvolver os recursos, né? Para ter a paz também você. Ai, que tem tanta mãe que recebe, tanto pai que recebe os filhos, tá com a cabeça no outro mundo. Aí deixa o povo cuidar. Antes seja. Mas também eles não têm essa responsabilidade, né? Você que teve, Deus mandou para você. Por quê? Porque também vai ser a tua escola. E os avós, né? Que eu sei que não é obrigação de vocês, mas se chegou até vocês, vocês também não rejeitem, viu? Você vê que, claro que você vai ensinar os filhos a arcar com a responsabilidade, né? Até o último minuto, porque é obrigação deles. Mas quando vê que não tem mais por onde, também não pode jogar a criança fora, né? Alguém tem que cuidar, que é da família, tudo. Ai, mas isso cada caso tem que ver, daí você procura assistente social, ele é estudado, vai estudar teu caso, tudo, e vai te aconselhar direitinho, viu? Você, sua família, tudo. Por isso que eu digo, tenha sempre à disposição de procurar ajuda profissional. Ai, que tanta gente vivendo de parpite, acaba se dando mal e depois se pergunta como. Mas é claro, porque você aprendeu, né? Que nem que dizer, nem faço menção de dizer que aprendeu, mas se condicionou, porque aprendeu, parece que passa a responsabilidade para os outros, mas você se condicionou a buscar conselho onde não tem. Quer perguntar de camisa, vai atrás do sapateiro. Que sentido que tem isso, meu Deus do céu? Pergunta do sapato para o sapateiro, do remédio para o médico. Aí vai lá no relojoeiro perguntar, e você sabe o que eu tenho? Ele bota a mão assim, diz febre. Ai, mas você não sabe do que é? Ele diz, não, não sou médico. Você até faz menção de ficar assim, né, magoada com ele, mas ele tá certo. Claro que nunca se deve ser ríspido com as pessoas, né? Mas tem uns que é só desse jeito que acorda, né? Dando um chacoalhão assim, olha, eu não sou médico, você tá me fazendo pergunta que você faz ao médico. E se orienta tudo dessa forma. Ai, e não se deve, né? É por isso que aprende a gostar mais do rico do que do pobre. Acaba trazendo criança no mundo que não deveria, porque não usa. Olha, preservativo hoje. Você vai no posto de saúde, pede que até de graça eles te dão. O governo tem todo o programa, viu? E o outro dizendo, eu já estava ali no momento, não queria deixar esfriar. E nem perder a oportunidade, eu fiz sem camisinha mesmo. Além de correr o risco de engravidar, né, sem o devido planejamento familiar, todos correm o risco de algum tipo de infecção transmitida sexualmente. E aí, como que vai justificar de dizer que você está cuidando do seu cavalinho, do seu jumentinho, né, que é o corpo que a gente utiliza para vir e aprender o que você deve aprender para se libertar do apego, né, que a gente tem, que faz o nosso espírito ter que reencarnar cada vez, né, a se libertar do apego, as posses, as paixões, os desejos, tudo. Pronto.
vou retornar à história que eu falei, né? Dá um exemplo, ele falou que ia contar uma história, e a história que eu vou recomeçar é assim. Conta-se que no Japão uma mulher namorava um rapaz pobre quando foi cortejada por um homem muito rico. Pouco depois de trocar o pobre, né, pelo pretendente que possuía posse, descobriu que ela estava grávida do primeiro. Olha, antes certamente não existia, né, isso de preservativo, tudo. Daí ela refugiou-se na casa de parente e de lá ela só saiu quando deu à luz a criança, para que o pretendente rico não soubesse da sua gravidez. Olha, a gente tem tanto medo de ser rejeitado, né? Mas pelo menos não abortou, né? Fez bem. Daí, quando que ela saiu, encontrou um monge mendigando. Olha, se foi mendigar, né? Porque estava precisando. Daí encontrou o monge, tudo, mendigando na rua e deu a criança para ele. Para que ele criasse essa criança. E o monge, né? Se achou que ele ia negar, né? Porque dizer, ei, eu não tenho nem para comer, estou te pedindo. Você vai me dar uma criança, você é louca? O monge recebeu a criança e não falou nada. Como é que é a palavra que o Joaquim usou? Meu anjo protetor, me ajude. Aninhou-se. Isso. Olha, o Joaquim disse que o monge aninhou a criança no seu colo e cuidou dela. Daí essa mulher voltou para a cidade e casou com o homem rico, mas não foi feliz. E por que que não foi feliz? Não é porque trocou o pobre, você já está pensando, né? Ah, é claro que não foi feliz porque trocou o pobre pelo rico. Se trocou o pobre pelo rico, vai ser feliz, né? Porque o rico tem um monte de coisa que o pobre não tem. Olha, até eu faço menção de ter que me corrigir, né? Que o guia até me puxou minha orelha aqui, ele disse nem sempre. Às vezes o pobre é pobre, mas rico por dentro. Olha, e o rico é rico, mas pobre por dentro. Olha, tá bom, né? Que eu fiz a expressão de dizer um pouco assim, né? Que era tá na mente do coletivo pensar assim, né? E o meu guia aqui já trouxe mais esse conhecimento pra gente. Que lindo, né? Gostei. Daí o que aconteceu, né? A mulher voltou para a cidade, tudo, casou com o homem rico, mas não foi feliz. E eu estava fazendo menção de dizer que não é porque o pobre que traz a felicidade, o rico não traz. Como o guia disse, cada caso é um caso. Ela não foi feliz, porque ela vivia amargurada com a lembrança do filho que tinha entregado ao monge. Olha, até que essa semana eu li aqui, né? Não sei se era no Facebook, se era no Zap Zap, se era no Instagram. Eu sei que eu li que o cachorro viajou 100 quilômetros só para morder o dono que abandonou ele na casa velha. Fez bem, viu? Olha, eu nem sei se eu faria isso, que não se deve, né? Morder os outros. Ainda mais a gente que é humano. Mas se eu fosse o cachorro, eu ia antes pro outro lado, ia bem longe desse tipo de gente que abandona o melhor amigo, que nem que ele fez, numa condição dessa. Viu? Não abandone o animalzinho de estimação seu, nem aqueles que ele dá à luz. Porque se Deus te confiou, é o teu melhor amigo. Ai, que triste quando se abandona um serzinho desse tão indefeso. A própria sorte, né? O humano que ensinou ele a ser dependente da gente. Não é que nem esses lobos que encontram a própria comida, tudo. Ele passa fome, viu? Se sente abandonado, aprendeu a ter tanto amor e carinho da gente.
e você vai e abandona. Não faça isso, viu? Nem que tenha que doar para alguém, mas não abandone. Daí que nem que eu estava falando, ela vivia assim triste, né? De amargurada que estava com a lembrança do filho que tinha entregado ao monge. Tanto que ela se amargurou com a situação que um dia não aguentou mais. Aí ela falou tudo pro marido dela, que já deveria ter feito faz tempo, né? Aí as pessoas nem sabem se vai ser aceito, se não vai, fica com aquele medo, aquela apreensão e não fala a verdade, viu? Não fique apreensivo, apreensiva. Crie a circunstância favorável para você sempre dizer a verdade. Daí que nem que eu estava falando, né? Ela contou tudo para o marido. E ao contrário do que ela previa, o marido compreendeu a situação. Olha que amor. Que o amor que faz isso, né? Você compreende o outro. Você tolera, você perdoa. Porque que sentido tem você falar eu te amo só porque o outro transa bem, transa gostoso, que a outra transa bem, transa gostoso, ai te amo. Para ter alguém de quem sentir ciúme, tudo, que é um sentimento doentio, que não pode ter, assim, de forma exagerada, né? Nada desse deve ter exagerado, mas o ciúme é muito menos. E aí tudo que está dentro do saudável é saudável, mas o ciúme não é bom em nenhum momento, viu? Acredite, se você ama, amar é isso, é confiar, é compartilhar aquilo que você sabe, viu? Daí que nem que eu estava dizendo, o marido compreendeu a situação e isso sim que é amar. Compreender o outro, ser humilde, ter tolerância, ter paciência. Ele compreendeu a situação dela e não só isso, mandou que fosse pegar o filho de volta. Aí ela não pensou duas vezes, viu? Ela foi atrás do monge. O que você acha que ia acontecer no mundo de hoje? O monge, ó, se fosse, né, no mundo de hoje, se fosse um monge, né, que tem os hábitos de interpretar a realidade com os filtros das paixão, das posses, do desejo, o que você acha que ele ia dizer? Não, você me deu, agora eu criei carinho por ele. E agora, olha ele que grande que tá. Agora eu não vou dar de volta, não. Ele vai ficar comigo. Mas na história que o Joaquim me contou, aconteceu coisa diferente. Olha que coisa mais linda. Ela foi ao encontro do monge, que nem que eu estava dizendo. Quando ela chegou lá e pediu seu filho de volta, o monge que estava com a criança do lado, e que havia, né, é natural do ser humano ser simpatizado com ele desde nenê, né, desde pequenininho, de neném. Na mesma hora, ele nem pensou duas vezes. Devolveu a criança à sua mãe, sem uma palavra sequer, nem expressão de contrariedade. Ele, por assim dizer, né, colocou na situação ali, né? Daí quando o Joaquim me contou que chegou nessa altura do exemplo que ele usou, eu já quase que, como dizer, né? Disse assim para mim mesmo, eu entendi tudo. Mas fiquei quietinha, deixando ele dar a morar da história. E ele disse assim: esta é a felicidade universal, Vicentina. Ela é vivida, né? Ela é experienciada
pela vivência da situação, sem se contrapor ao que está acontecendo, nem aquecendo com ou contra o acontecimento. Ela é caracterizada pelo simples fato de viver, pela simples vivência, e não leva em conta nada do que... Aí eu estou segurando mesmo, que eu não vou chorar. Ela é caracterizada pela simples vivência e não leva em conta nada do que é ponderado mentalmente sobre o acontecimento. Ai, que lindo exemplo esse do monge, né? Que nem que o Joaquim falou, essa sim que é a felicidade universal. Daí eu fiquei, né, lembrando do Chico Xavier, que foi para mim um santo encarnado, né? Que nem sei se a igreja um dia vai reconhecer, mas acho que deveria. Aí eu perguntei a ele, né? Eu falei, mas se a felicidade universal está vinculada a todos os espíritos que encarnam na Terra, a gente poderia dizer que alguns a viveram? O que o senhor me fala, por exemplo, do Chico Xavier? Aí ele ficou um pouco animado, que eu percebi, né? Que eu enxergo ele quando a gente está conversando. Ele é espírito, mas eu vejo os espíritos. Ele disse assim, bom exemplo esse, Vicentina, principalmente porque a gente vai poder abordar a questão da felicidade oriunda da prática de trabalhos espirituais. Daí ele falou, o Chico Xavier, no final da vida dele, vivia sim com a felicidade espiritual, ou seja, ele era feliz incondicionalmente. Por mais, né, que as pessoas que o procurassem estivessem sofrendo, ele não sofria com o sofrimento delas. Outra característica do trabalho do Chico, que disse ele, né, que denota a presença da sua felicidade universal, é que ele não levava o trabalho espiritual como algo obrigatório ou recompensador. Viu? Você também não faça isso. Não leve o trabalho espiritual como algo obrigatório ou como algo que vai ser recompensador para você, porque aí você já vai estar ganhando o seu galardão aqui na terra, viu? Daí ele continuou dizendo assim, ele não saía para buscar quem precisava de sua mediunidade, mas apenas colocava-se dentro do ambiente onde ela poderia funcionar e onde atendia quem o procurasse. Olha, da mesma forma, não se vangloriava por ser o médium mais prestigiado do país. Agora, olha você, seu neto, né, que já viajou tanto terreiro, pode perguntar para ele como que trabalha os médium comum. Comum, hein? Olha que ele não era comum. Ele trabalhava com humildade. Esses que são comum, acham que são os salvadores das vidas dos outros. E por isso insiste em buscar pessoa para trabalhar com elas. Acham que todos devem buscá-lo porque ele pode salvar toda essa gente. Ainda por cima, como se isso não bastasse, né? Eles acham que se portando assim estão ganhando pontos do lado de lá. Ou como se diz, né? Lá no meio, nas hostes espíritas, no mundo espiritual, comprando o terreninho no ser.
o jeito que vocês quiserem falar. Acha que com a atitude, né, de buscar o outro, de curar o outro, ele até faz muito pelo outro mesmo, porque tem mediunidade, né? Mas a motivação com que vai atrás torna aquilo outra das tantas atividades materiais do humano para o mundo e do mundo para o humano, deixando até um pouco de lado aquela forma de permitir que o espírito se aproxime mais de Deus, quando vive a não intencionalidade que o Joaquim nos explicou. Olha que lindo! Daí ele continuou dizendo, né, observando essas duas formas de se portar, te pergunto, eu disse, pergunte, que eu estou aqui, que eu vou responder. Qual delas está vinculado a um objetivo espiritual? Aí eu disse, com certeza, o do Chico, né? O exemplo do Chico Xavier, que nem que o senhor disse, né? Sendo prestigiado por todo o país, não se vangloriava. Atendia quem o procurava, mas não via esse trabalho nem como obrigatório, nem como recompensador. Qual deles, daí ele continuou com a outra pergunta, qual desses dois tipos de médium, né? Vive uma felicidade pura e verdadeira. Eu disse, olha, aquele que se entrega, né, ao trabalho, ao próximo para fazer, nem é para fazer, né? Como instrumento da espiritualidade, deixando que a vontade de Deus se faça através dele, ou se não for para ser através dele, que não se faça através dele. Porque ele deixa, né, que nem que o senhor falou, de ter esse anseio, essa intencionalidade que transforma, né, depois do resultado conquistado, na satisfação de ter um cantinho reservado para ele no céu. Aí no céu, né, que chama. Ai, quanto engano que é ilusão que a gente toma por verdade. E vai atrás tão motivado, mas até perguntei, mas não é bom, pelo menos pela motivação de servir o outro? Ô Joaquim, a gente precisa de motivação. Daí ele falou, se vai servir ou se não vai servir, quem vai servir é Deus, porque é causa primária de todas as coisas. Mas vocês, quando entra na mente, acreditando que a felicidade é desse mundo, vocês criam a intencionalidade e ao vivê-la, transforma aquilo que era sublime e espiritual em algo material e passageiro, portanto um prazer. Que não tem nada de mar viver os prazeres da terra, viu? Nada de mar. Mas é o que é, fica aqui, não leva para outro lado. Então nem adianta querer se enganar que está cumprindo para com o próprio espírito o dever, né? Que é a razão da encarnação, né? Que o espírito se aproxime mais de Deus. Daí, né, que finalizando tudo, ele disse, levem o que foi dito a outros campos da vida humana, que não só o trabalho espiritual, né? E terão então a compreensão do que é viver com a felicidade espiritual. Ai, quando ele colocou essas palavras dessa maneira tão simples, de novo, eu não tive nem como me defender, a não ser me sentir abençoada, mais leve, né? Que nem que diz, tirei um saco de peso das minhas costas, que nem que ele falou, tanto no trabalho espiritual quanto na vida da gente.
Não levar as coisas que faz como obrigação, nem buscar recompensa, nada. É como o exemplo do Chico Xavier. Quanto mais você aumenta o seu status entre as pessoas, que seja pelo propósito da vontade de Deus, e não seu de vangloriar, viu? E aí a gente consegue responder aos anseios do Espírito, né? E viver, né? Que nem que começou esse estudo, com a felicidade espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. E graças a Deus, viu? Mais um estudo que a gente completou aqui junto. Eu agradecendo você de me escutar, porque é uma caridade que você me faz, viu? E eu aqui do meu lado agradecendo os espíritos que vieram, que se fizeram presente aqui comigo, que estão aqui agora, né? Me intuindo, me dando as boas energias para ter as boas ideias, tudo. E compartilhar com todos vocês, viu? Anjo de luz. Beijo da vó.